Hoje eu vou te mostrar 8 coisas que você não precisa ter na sua casa para ficar elegante e moderna. Sabe aquelas tendências que parecem incríveis, mas na prática deixam a casa carregada ou com aparência barata? Eu vou te mostrar que isso não tem a ver com o preço da decoração. Se você tá chegando agora, eu sou a Fábia e essa é a série Você Decora. Agora bora começar! Deixa eu te falar uma coisa importante. Muitas casas ficam com aparência simples por excesso de informação. E quando a gente tenta colocar tudo o que acha bonito ao mesmo tempo, resultado, nada se destaca. Então, enquanto você assiste, já vai olhando mentalmente para sua casa e pensando: será que eu tenho isso aqui? Vamos começar pelas cores, porque é a mudança mais rápida e o erro mais comum. Pintar parede transforma o ambiente na hora. Só que quando aparecem 3, 4 cores fortes brigando entre si, você entra no espaço e sente cansaço sem nem saber o motivo. Imagina uma sala azul, amarelo, verde e vermelho ao mesmo tempo. Fica infantil e não sofisticado. Parece criativo, mas vira confusão visual. O caminho elegante é mais simples do que parece. Base neutra, um ponto de destaque. Pode ser só uma parede em um tom terroso, oliva ou até argila. Ou então a cor entrar no sofá, nas almofadas, num quadro grande. Repara como casas modernas usam tons sobre tons. Tudo conversa e isso passa aquela sensação de casa mais cara, mesmo com móveis simples. Espera que a próxima coisa é ainda mais comum e deixa a casa barata sem ninguém perceber. Agora um detalhe pequeno, mas que entrega a casa inteira. Imitações mal feitas. Plantas artificiais com brilho plástico, pedra falsa, adesivo que tenta parecer mármore, de longe até engana, de perto o acabamento denuncia na hora. A textura é estranha, a cor não convence, o olhar sente que é falso. E isso não tem nada a ver com dinheiro, é percepção visual mesmo. Se o natural não couber no seu orçamento, escolha menos peças, só que melhores. Samambaias bem realistas, suculentas de silicone de qualidade, ramos de eucalipto artificiais, tecidos que imitam ninho de verdade e revestimentos com textura mais fiel. Pouco e bonito sempre parece mais sofisticado do que muito e artificial demais. Agora vamos para o quarto. Esse deveria ser o lugar mais leve da casa, só que muitas vezes ele vira o mais pesado. Cabeceiras enormes, cheias de recortes, captonê exagerado, estruturas altas demais. Visualmente, isso ocupa metade do quarto e parece sufocante. O quarto precisa transmitir descanso. Prefira então linhas retas, cabeceira estofada lisa, madeira clara, até um painel simples. A cama continua sendo a protagonista, mas sem roubar o espaço. O resultado é muito mais aconchegante, como você vê nas imagens. E antes da próxima dica que confunde quase sempre quem mora em ambiente pequeno, se você tá gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda o Decore com Alma a continuar trazendo conteúdos assim para você. Like dado, vamos continuar. Essa dica aqui engana muita gente, porque na loja parece genial. Mesa que vira escada, sofá que desmonta inteiro, armário com 1000 encaixes. Na teoria é incrível para quem mora em apartamento ou espaços pequenos. Na prática, não é bem assim. Você precisa puxar, dobrar, travar, montar de novo. No dia a dia, ninguém faz isso. E o móvel acaba sendo usado do jeito mais simples possível. Ou pior, vira a tralha cara parada num canto se não tiver necessidade real de usar. Funcionalidade de verdade é o que facilita, não o que te dá trabalho. Prefira soluções discretas, banco com baú interno, cama com gavetas, mesa com compartimentos escondidos. Você usa sem nem perceber. E quando o móvel é simples, o ambiente fica mais leve e muito mais elegante. Espelho é um truque de decoração que amplia, isso é fato, mas exagerar estraga tudo. Imagina uma parede inteira do chão ao teto refletindo cada detalhe da casa. Qualquer bagunça dobra de tamanho, a luz bate demais, o espaço fica frio, quase comercial.
Em vez de excesso, use estratégia. Atrás do sofá para dar profundidade, no hall para ampliar a entrada, perto da janela para espalhar luz natural, moldura simples, formato discreto. Pequenos pontos fazem muito mais efeito do que uma parede inteira espelhada, mesmo em ambientes pequenos. Agora pensa numa sala bonita e no meio dela um vaso enorme na mesa bloqueando a passagem. É isso que esses objetos fazem, pesam o ambiente. Esculturas gigantes, peças super chamativas, itens comprados só pelo impacto. Na loja impressiona, em casa atrapalha. Parece vitrine, parece até exposição de museu. E o luxo de hoje não é mais excesso, é leveza. Em vez de um objeto gigante, escolha peças menores e com significado. Uma cerâmica artesanal, um livro bonito, uma luminária delicada, pequenos pontos de interesse espalhados. Assim o olhar flui, a casa respira e a elegância aparece naturalmente. O resultado é muito mais aconchegante, como você vê nas imagens. Muita gente acha que quanto mais luminária, melhor. Aí coloca spots, pendentes, fitas de LED, arandelas, tudo junto. O resultado parece um palco de show. A luz briga entre si, cria sombras estranhas e cansa a vista. E iluminação é justamente o que define o clima da casa. O ideal é uma luz principal uniforme e poucos pontos decorativos no mesmo tom, quente ou neutro. Um abajur ao lado do sofá, uma arandela suave, uma fita discreta atrás do painel, só isso já cria conforto. Por fim, aquela tecnologia cheia de aplicativos e configurações que promete revolucionar a casa. Porta-copos inteligente, torneira conectada, ventilador com dezenas de modos. Parece moderno, mas depois de uma semana ninguém usa. Fica ali ocupando espaço e juntando até poeira. Modernidade de verdade é praticidade. É apertar um botão e funcionar. Prefiro objetos simples, intuitivos e úteis. Uma cafeteira fácil, uma luminária touch, um aparelho que resolva a sua rotina sem tutorial. Quando a tecnologia facilita a sua vida, ela soma na decoração. Até aqui a gente viu bastante coisa para deixar a sua casa mais elegante. Vou deixar nos comentários algumas sugestões para facilitar a montagem da sua decoração. Mas não parou ainda. Continue a ver outras ideias aqui no Decore com Alma, escolhendo um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Eu te espero no próximo episódio do Você Decora. Até mais!